No último domingo, eu ensinei uma mensagem chamada Tornando-se uma versão melhor de si mesmo. Hoje, vou ensinar a parte 2. Ensinar mais sobre como você pode se tornar uma versão melhor de si, sobre como você pode melhorar, sobre como você pode se tornar mais excelente para Jesus, como você pode crescer e se transformar mais na pessoa que Deus chamou você para ser. Amém? Glória a Deus! Se você não assistiu a mensagem do último domingo, é muito importante que você assista. Em algum momento logo após o culto de hoje. Você pode encontrar essa mensagem no meu canal do YouTube. Já que estou falando do meu YouTube agora e de mensagens que você precisa assistir, especialmente se você é novo aqui, e para aqueles que não são novos, isso é um lembrete. Existe uma playlist no meu canal do YouTube chamada Treinamento do Exército do Avivamento. E nessa playlist há mensagens fundamentais realmente importantes. Mensagens fundamentais para todo guerreiro do avivamento, para que seus olhos se abram para o vinho novo e para o que Deus está fazendo neste avivamento, para que você seja liberto dessa antiga doutrina religiosa de vinho velho que tem estado na igreja de forma tão forte por tanto tempo. Então eu quero encorajar você e lembrá-lo de conferir essas mensagens. Não apenas conferir, mas realmente recebê-las como seu alimento espiritual. Você precisa revisitá-las, meditar nelas e aplicá-las na sua vida. Amém? Também tenho outras playlists, isso é apenas um lembrete. Eu tenho outras playlists no YouTube, como a playlist de novos convertidos. Se você é um novo convertido ou conhece alguém na sua vida que é, isso vai ensinar como começar sua jornada seguindo Jesus. Eu também tenho uma playlist chamada Relacionamento com Deus, que ensina como ter relacionamento com Deus. E outra playlist sobre como ser livre da religião, do espírito religioso. Muitas outras também, apenas um lembrete. Você pode encontrar tudo isso no meu canal do YouTube. Então tá, vamos agora para Gênesis 19, versículo 17. E depois, vamos ler o 17 e o 26. Nesse momento, Ló e sua esposa estão saindo de Sodoma e Gomorra. Deus está destruindo Sodoma e Gomorra e diz que, quando os tinha levado para fora, um dos anjos disse: Fujam pela vida de vocês, não olhem para trás e nem parem em lugar algum de todo o vale. Fujam para as montanhas de Moabe, ou vocês serão consumidos e levados embora. Versículo 26. Mas a esposa de Ló, que vinha atrás dele de forma tola, olhou para trás em direção a Sodoma em um ato de desobediência, e ela se tornou uma coluna de sal. Então ela morreu ali mesmo, tornou-se uma coluna de sal, porque em desobediência ela olhou para trás, depois de ter sido avisada por Deus, pelos anjos, por um anjo, para não olhar para trás. E há uma revelação poderosa nessa passagem. A importância de não olhar para trás e o perigo que isso pode trazer quando você olha para trás. Significando que todos vocês têm um passado. Todos nós temos um passado. Todos nós fomos pecadores um dia. Todos nós. Mas agora você é uma nova criação. Deus não vê mais você como um pecador. Ele te vê como um filho ou uma filha. É assim que ele te vê. Ele te vê como a justiça de Deus. Ele te vê como puro. Ele não te vê como um pecador. Ele não te vê como o seu eu do passado, a sua vida passada. Então, o que eu estava compartilhando na semana passada é a importância de olhar para a sua vida e identificar onde você precisa crescer, onde você precisa mudar, onde houve estagnação, onde existem fraquezas que você sabe que Deus está chamando você para permitir que Ele transforme em força, para entregar isso a Ele. Então, para muitos de vocês, existem áreas de estagnação, áreas de fraqueza na sua vida. E essa estagnação aconteceu porque, como era uma fraqueza, você tentou para algo. Você tentou melhorar em algo e continuou falhando. Você continuou falhando, falhando. Alguns de vocês tentaram muitas vezes, incontáveis vezes, crescer em uma área. Parar de fazer algo, parar de viver na carne. E vocês simplesmente não viram progresso nem vitória. Isso é o seu passado. Isso é o seu passado. Isso não é hoje.
Isso é o seu passado. Para alguns de vocês, a razão era que vocês estavam em cativeiro. Havia uma razão pela qual vocês estavam presos antes. Vocês estavam acorrentados pelo diabo. Vocês precisavam da unção para destruir o jugo. Essa era a razão. Mas agora vocês estão livres. Então agora vocês podem sim mudar, crescer onde antes não conseguiam. Para outros de vocês, vocês estavam acreditando em mentiras, várias mentiras diferentes. Mentiras que o inimigo trazia para você porque ele não queria que vocês mudassem, ele não queria que vocês crescessem. E então, no passado, os seus olhos estavam fechados e é por isso que vocês permaneceram presos. Mas isso ficou no passado, porque agora Deus abriu seus olhos por meio de muitos ensinamentos, por meio da palavra dele, os olhos espirituais de vocês se abriram, vocês não estão mais enganados por essas várias mentiras. E então agora muitos de vocês não percebem que se vocês simplesmente tentassem, se vocês simplesmente fizessem o esforço de mudar em qualquer área, vocês ficariam impressionados ao ver que encontrariam resultados, encontrariam sucesso. Vocês veriam que pela primeira vez realmente mudariam e cresceriam, simplesmente porque os olhos de vocês se abriram e vocês não estão mais acorrentados pelo diabo por meio de mentiras. Porque algumas pessoas literalmente têm correntes espirituais, demônios, opressão demoníaca, e precisam da unção para destruir o jugo. E outras pessoas precisam de ensinamentos ungidos para libertá-las. Não de opressão demoníaca, não de demônios dentro delas, mas para libertá-las da cegueira espiritual. Então, muitos de vocês, os olhos de vocês se abriram. Vocês têm todas essas verdades agora. Vocês têm essa sabedoria agora para discernir quando o diabo está mentindo e rejeitá-lo e andar na verdade. E isso é tudo o que vocês precisam agora para crescer nessas áreas específicas. Mas alguns de vocês ainda não perceberam que agora vocês são capazes de crescer, de mudar agora porque são uma pessoa diferente. Porque agora os olhos de vocês veem. Porque quando o inimigo tenta agora tentar vocês a desistir, tenta desanimar vocês, condená-los, tenta dizer, você não consegue fazer isso. Vocês sabem identificar as mentiras dele agora. Vocês dizem, essa é a voz da condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso não é verdade. Isso é o diabo. Eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Essa é a verdade. E muitos de vocês agora, os olhos de vocês se abriram para essa verdade de que vocês são ungidos. De que vocês estão cobertos pelo poder de Deus. De que a vida de vocês está cheia do poder de Deus. A vida de vocês está transbordando do poder de Deus. A unção está dentro de vocês, está saindo de vocês, está sobre vocês. Vocês estão imersos na unção. O mesmo poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, o mesmo poder de Deus que se moveu por meio de Jesus, dos apóstolos, e que se moveu aqui hoje para fazer todo tipo de milagres, expulsar todo tipo de demônios, curar todo tipo de enfermidades, fazer todos esses milagres que estamos ouvindo aqui no altar, até ressuscitar mortos ainda hoje. Esse mesmo poder de Deus está sobre a sua vida, dentro da sua vida, fluindo por meio da sua vida, essa mesma unção. Não é uma unção diferente, não é uma unção diluída. Por exemplo, vocês veem como a unção se manifesta às vezes? É lindo que Deus faça a unção se manifestar fisicamente às vezes, para que possamos ter mais revelação. Isso é tão poderoso! Essa unção é tão poderosa. Essa unção que está na minha vida, que eu estou recebendo. E quando vocês veem pessoas recebendo aqui no altar, isso é uma imagem do que vocês estão recebendo ao estarem plantados, ao virem à igreja presencialmente. E se não puderem vir presencialmente porque estão longe, assistindo online. Toda vez que o ensino está sendo liberado, é a unção ungida entrando dentro de vocês. Quando as palavras são declaradas sobre vocês, orações por cura, orações por liberdade, declarações sobre a vida de vocês de abundância, paz, alegria, impartição de unção.
Essas não são apenas palavras. A unção está se movendo sobre essas palavras e entrando na vida de vocês. Isso é vida real. Então, vocês podem fazer todas as coisas por meio de Cristo, que dá força a vocês. Deus está dando a vocês força sobrenatural por meio da unção dele, que vem sobre vocês quando vocês estão plantados continuamente. Então, para muitos de vocês, vocês não estavam plantados antes em uma igreja onde o poder de Deus está se movendo. Vocês precisam estar plantados em uma igreja onde o poder de Deus está se movendo para que a vida de vocês esteja cheia da unção, do poder de Deus. Esses são simplesmente os princípios de Deus. Esses são simplesmente os princípios de Deus. Isso é bíblico. Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele deu o ministério quíntuplo à igreja para nos equipar. Diz no livro de Atos que as pessoas eram dedicadas aos ensinos dos apóstolos. Elas estavam continuamente vindo à igreja, sempre se dedicando aos ensinamentos. Isso fala sobre o princípio de estar plantado. Aleluia! E não era em qualquer lugar, era onde o poder de Deus estava se movendo por meio de vasos ungidos, ministros do ministério quíntuplo. Amém? Glória a Deus. Então, antes vocês não estavam plantados em uma igreja onde o poder de Deus está. Você não estava e não estava recebendo o poder de Deus. Vocês precisavam fazer coisas que não conseguiam fazer para sair desse lugar de estagnação. Mas agora a unção está sobre a vida de vocês. O poder de Deus está dando a vocês tudo o que precisam. Aleluia! Glória a Deus. Então, você precisa deixar o passado no passado. Você precisa saber que você era uma pessoa diferente naquela época. Não tinha a unção naquela época. Não tinha os olhos abertos naquela época. Alguns de vocês não tinham liberdade naquela época. Você não está mais em uma prisão espiritual. Você tem olhos que veem, tem sabedoria, tem discernimento. Então agora você pode discernir as mentiras do diabo, pode andar em autoridade, rejeitar o diabo e fazer qualquer coisa. Aleluia! Glória a Deus. Então, às vezes, quando se trata de tomar a decisão de se transformar em alguma área, às vezes pensamentos podem vir à sua mente. Eu não consigo fazer isso. Eu não sei se vou conseguir fazer isso porque no passado eu não consegui. No passado eu continuava falhando. No passado eu não tinha força. Isso era o passado. Pare de olhar para o passado. Ou então, vocês vão morrer espiritualmente. Ou pelo menos vão permanecer presos espiritualmente e não vão entender o porquê. Não estão progredindo. Estão sendo como a esposa de Ló, ficando presos e rígidos, olhando para o passado. Isso é o passado. Pare de olhar para lá. Olhe para frente. Mantenha os olhos focados na verdade. Eu posso fazer qualquer coisa por meio de Cristo que me fortalece. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu sou uma nova pessoa agora. Estou cheio da unção agora. Aleluia! Alguns de vocês estavam em cativeiro. Quando vocês estavam em cativeiro, isso fazia vocês pecarem. Mas vocês pecavam não porque estavam cheios da carne, mas porque estavam em cativeiro. Então não deixe o diabo mentir para vocês e dizer: "Ah, você não é forte o suficiente para resistir a isso." Vocês estão livres. Alguns de vocês nunca nem quiseram estar naquele pecado, mas vocês estavam em cativeiro. É por isso que vocês estavam no pecado. Mas você não está mais em cativeiro. E vocês desejam agradar a Jesus, certo? Essa é a verdade. Não deixem o diabo mentir para vocês. Não deixem o diabo colocar sobre vocês agora o seu eu do passado que estava em cativeiro. Amém? Vocês cresceram.
o seu coração cresceu ainda mais apaixonado por Deus. No passado, você era mais carnal. Alguns de vocês eram muito mais da carne no passado. E vocês não tinham um coração assim para Jesus, para agradar a Ele, mas agora vocês cresceram, anos se passaram. Vocês cresceram, o coração de vocês cresceu para buscar a Deus. Isso é quem vocês são agora. Então as coisas serão diferentes agora. Você é mais espiritual agora. Você é. Você realmente mudou. Você é diferente agora. Você consegue fazer isso agora. Aleluia. As coisas do passado vão te pesar, elas são pesadas. E é por isso que você não consegue avançar. Então você precisa levar isso a sério. Se o diabo algum dia trouxer o seu passado de volta à sua mente, trouxer essas memórias, você precisa imediatamente levar esses pensamentos cativos a Cristo, rejeitá-los. Eu não sou mais essa pessoa. Isso ficou no passado. Eu sou uma nova criação agora. Eu não sou mais um pecador. O meu coração é de Deus. Eu quero agradar a Ele. Eu busco o coração dele. Esse sou eu agora. Aleluia. Tá, então parte de deixar o passado para trás que você precisa fazer é identificar o que no passado era pensamento errado. Identificar o que no passado era o que estava te impedindo de se transformar, para que você não leve o passado com você e continue cometendo os mesmos erros, acreditando nas mesmas mentiras. Amém? Você precisa olhar para o seu passado e identificar: ah, isso era um padrão errado de pensamento que eu tive por anos. E isso foi o motivo pelo qual eu não conseguia sair disso. Eu não conseguia progredir nisso. Agora eu vejo. É por isso. E agora eu sei que preciso ser diligente para não voltar ao passado e repetir esses maus hábitos. Essa forma errada de pensar. Então, pergunte a si mesmo quais são os maus hábitos do passado que Deus está chamando você a deixar para trás. Você precisa fazer esse trabalho de reflexão. Você precisa ir a Deus e permitir que Ele revele onde você errou no passado. Quais eram essas mentiras que você estava acreditando? Qual era realmente a raiz de você estar nesse ciclo de nunca avançar, desistir, sempre falhar? Deus vai revelar isso a você porque os seus olhos se abriram tanto. Aqueles de vocês que se renderam a Deus e têm seguido a Deus agora por meses, por anos, vocês já sabem. Vocês já sabem a resposta assim que vocês tiram um tempo para refletir e ir a Deus. Porque ele já abriu seus olhos, então agora ele vai mostrar: ah, isso no passado, isso era pensamento errado. Isso era uma mentira que você estava acreditando. Agora você sabe melhor. Então, reflita no que você tentou trabalhar antes em si mesmo e na sua vida, no que você tentou trabalhar antes para melhorar, mas acabou desistindo. Pergunte a si mesmo que mentiras você estava acreditando. Por exemplo, você estava acreditando em mentiras como: isso é difícil demais, isso é pesado demais. Que mentiras você estava acreditando? Agora que você consegue ver porque Deus abriu seus olhos, você está sendo religioso? Você está carregando vinho velho para certas áreas da sua vida e é por isso que você está ficando preso? Essa é a razão para muitos. O vinho novo ainda não infiltrou todos os aspectos da vida de vocês. Com isso, quero dizer que os fariseus carregavam a doutrina,
o modo de vida do vinho velho, que era viver pela lei. Havia muito desempenho, mas não um coração voltado para Deus. E eles estavam tentando seguir a lei que tinha centenas, mais de 600 leis diferentes que precisavam cumprir, e ninguém conseguia cumprir. Era impossível. E como era impossível, então a vergonha vinha, eles se envergonhavam e depois envergonhavam os outros também. Então, nesse ciclo de performance, de tradição, de apenas marcar uma lista de leis, em vez de buscar o coração de Deus e fazer algo que é impossível, algo tão pesado, tão impossível, que é pesado e mantém você em um ciclo de pecado. E vem a condenação, vem a vergonha, continuamente, esse ciclo sem fim. E então, muitas vezes, as pessoas se sentem distantes de Deus e se sentem até amarguradas com Deus, porque na mente delas, elas estão pensando de forma errada que Deus está pedindo algo impossível, algo que elas nunca vão conseguir alcançar, que elas sempre vão falhar, e elas não têm revelação da graça de Deus. Então, em vez de se aproximarem de Deus e olharem para Deus, para receber a ajuda dele e da graça dele, acontece o oposto. Elas se afastam ainda mais de Deus, e isso leva ao orgulho. Isso leva ao oposto da transformação para se tornar mais parecido com Deus, mas leva a uma rigidez maior do coração. Certo? Então, eu estou dando a vocês um resumo da religião, do espírito religioso, ou também podemos chamar de vinho velho. Em resumo, é o modo de vida, modo de pensar, a doutrina que os fariseus, os saduceus e todos os seguidores de Deus antes de Jesus vir e trazer o vinho novo seguiam. A maneira de pensar, a doutrina que seguiam. Então, hoje em dia, na igreja de hoje, o vinho velho voltou a se infiltrar fortemente na igreja. E essa é a raiz de muitos problemas de impureza na igreja. É a raiz de tanto orgulho que vemos na igreja. É a raiz de tanto pecado. É a raiz da condenação. Tanta condenação vem do fato de as pessoas não estarem realmente buscando o coração de Deus e não saberem como ter um relacionamento com Deus, ficando presas à tradição e apenas tentando seguir regras, entende? Então, o que Deus tem restaurado neste avivamento é o vinho novo. E o vinho novo, em resumo, é o novo caminho que Jesus trouxe para resumir os evangelhos, o novo caminho que Jesus trouxe, o novo ensinamento, a nova doutrina. Foi que Deus ama você tanto. Ele te ama tanto que enviou o filho dele como sacrifício pela sua vida. E ele quer que você simplesmente o receba como Senhor. E quando você faz isso, ele envia ajuda, ele envia o Espírito Santo para entrar na sua vida. E o Espírito Santo ajuda você a fazer qualquer coisa, a fazer tudo. O Espírito Santo te ajuda a não viver mais no pecado, a não viver mais na carne, mas a se tornar mais espiritual. O Espírito Santo te ajuda a rejeitar a carne, a rejeitar o diabo e fazer as coisas que agradam a Deus. O Espírito Santo ajuda você a se tornar mais espiritual e até desejar viver em santidade e não desejar mais as coisas da carne. O Espírito Santo te ajuda nisso. O fogo do Espírito Santo vem e quando eu fui batizada no Espírito Santo, todos os desejos do mundo literalmente caíram. Foram queimados pelo batismo no Espírito Santo. Tão grande é a ajuda do Espírito Santo. E Deus não fez com que isso fosse algo impossível, mas primeiro deixe-me ler a Escritura. 2 Coríntios 3, versículo 6. Ele nos tornou competentes
como ministros de uma nova aliança. Em outras palavras, do vinho novo. Não da letra, mas do espírito. Pois a letra mata, mas o espírito dá vida. Então, a lei, havia uma maldição sobre a lei, em que as pessoas nunca conseguiam cumpri-la, ficavam presas ao pecado e nunca conseguiam cumprir. Jesus destruiu essa maldição. Então, a letra, ou seja, a lei, essa lei sem fim, mata. Mas o Espírito dá vida. Então, agora temos o Espírito Santo. Antes de Jesus vir, eles não tinham o Espírito Santo para ajudar. Agora temos o Espírito Santo que nos dá vida, que nos dá ajuda, que nos dá uma capacidade sobrenatural. Poder para fazer qualquer coisa que Deus queira que façamos. Então, agora, seguir a Deus do jeito de Jesus não deve ser algo pesado. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, Jesus diz. Ou seja, segui-lo não deve ser algo tão pesado. Sim, há momentos mais difíceis do que outros. Pode haver lágrimas às vezes, por causa da perseguição, por causa das dificuldades que vêm com ser um discípulo e seguir Jesus e tomar a sua cruz. Mas não é uma tarefa insuportavelmente pesada seguir Jesus. Nunca é assim. Porque você tem o Espírito Santo para te ajudar. Às vezes é mais difícil do que em outros momentos, mas é possível. Onde o caminho da religião, o caminho da letra, o caminho do vinho velho, não é possível. É pesado demais. Então, é essa vida constante de peso. Quando você é um cristão vivendo no caminho do vinho velho, seguindo a letra que mata, é pesado todos os dias. Tentar ter relacionamento com Deus é pesado. Qualquer coisa que você tenta fazer achando que Deus está pedindo é pesado. Mas no caminho de Jesus, com o Espírito Santo te ajudando, é uma vida de paz e alegria. Eu amo esse testemunho que ela compartilhou mais cedo, a mulher de Michigan. Ela disse que se sente como se fosse Natal todos os dias. E por 2 anos ela tem se sentido assim. Agora, uma das coisas sobre a manhã de Natal para as crianças é essa energia transbordante. Eles acordam tão cedo, não é? Então, no espírito, você tem energia, você tem alegria, você tem paz todos os dias para fazer a obra de Deus. Às vezes você pode não sentir a alegria tão forte, mas a alegria está ali. Se você pudesse passar um momento da sua vida sem o Espírito Santo, você definitivamente consideraria isso alegria. Essa alegria que talvez você não sinta tanto, porque está desejando muito que certos desejos do seu coração se cumpram. Mas, na verdade, a vida com Jesus é linda, é alegre. Aleluia! É que às vezes só precisamos ter a perspectiva correta. Às vezes estamos enxergando as coisas de forma errada, não pela lente correta de como as coisas realmente são. Mas, na verdade, a sua vida é linda. E qualquer pessoa sem o Espírito Santo, se pudesse ter um dia na sua vida, no seu pior dia, consideraria isso como céu na terra em comparação com o inferno na terra que vivem sem o Espírito Santo em suas vidas. Certo? Então, sim, esse caminho do vinho novo, onde o Espírito Santo te ajuda e torna tudo possível, e não só isso, mas céu na terra, não é apenas possível. A paz e alegria, a energia, a entusiasmo em fazer tudo o que Deus está te pedindo. Então, essa doutrina do vinho novo, esse caminho de Jesus, precisa se aplicar à sua vida inteira. Mas alguns de vocês ainda não aplicaram isso a todas as áreas da vida.
Mas em todas as áreas da sua vida, Deus quer que você peça ajuda a Ele. Deus quer que você olhe para Ele dizendo: Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Eu não estou fazendo isso sozinho. O Senhor está me ajudando. Eu não consigo fazer nada sem o Senhor. Eu preciso da tua ajuda, do seu poder sobrenatural. Deus quer que o levemos para todos os aspectos da vida, que o convidemos, que acreditemos que Ele está conosco, que acreditemos que Ele nos deu poder para realizar cada tarefa, cada coisa. Amém? Então, de que vinho velho você está se agarrando? Alguns de vocês precisam refletir e olhar para certas áreas da sua vida onde vocês têm ficado presos. Existe vinho velho ali? Você está pensando do jeito do vinho velho aí? Você ainda está pensando de forma religiosa aí? Deixe-me dar um exemplo. Talvez. Bom, este é um exemplo pessoal. Eu cresci na igreja. Minha memória mais antiga foi aos 4 anos entregando a minha vida a Jesus. Mas eu não sabia. Eu conhecia mais religião. Eu não sabia realmente como ter um relacionamento com Deus. Eu não sabia. Eu não entendia o Espírito Santo, tipo, como. Eu não tinha a revelação do Espírito Santo na minha vida. Então, quando eu cheguei na adolescência, eu comecei. Meus olhos começaram a se abrir sobre como. A gente deveria ter relacionamento com Deus. E eu comecei a aprender o que isso significava e como ter um relacionamento com Deus. Então eu comecei a buscar relacionamento com Deus. Mas eu ainda tinha muito vinho velho dentro de mim. Eu ainda tinha vinho velho dentro de mim nessa área de pensar que ler a Bíblia e orar era uma tarefa religiosa difícil, sabe? Você tem que fazer isso! Porque quando você sente que tem que fazer algo, aquilo naturalmente já parece pesado, automaticamente. Você tem que fazer isso! Em vez de você pode fazer isso, você tem o privilégio de fazer isso. Você vai querer fazer isso, você vai amar fazer isso. Mas esse é um dos aspectos da religião. Você tem que ler a Bíblia. Você não está lendo a Bíblia? Todos os dias? Né? Então, sim, eu tinha esse vinho velho dentro de mim. Eu tinha esse vinho velho dentro de mim. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que orar. Você leu a Bíblia? Você orou hoje? Então, isso fazia na minha mente ficar pesado e nada desejável. Era uma forma errada de pensar. Vinho velho. Então agora, eu queria ter relacionamento com Deus, eu estava animada para ter relacionamento com Deus. Mas quando chegava na parte de ler a Bíblia e orar, eu tinha essa doutrina errada. Você tem que ler a Bíblia, você tem que orar. Mas eu quero ter relacionamento com Deus. Então eu estava nessa área em que eu estava presa. Eu quero ter relacionamento com Deus. Então o que eu fazia era falar de Deus com as pessoas o tempo todo. Eu simplesmente, eu não gostava de ficar sozinha. Eu amava estar com as pessoas o tempo todo. Então eu só falava sobre Deus o tempo todo, pensava em Deus o tempo todo. Mas eu não lia a Bíblia nem orava. E parecia tão pesado. Parecia tão pesado ler a Bíblia e passar um tempo pessoal, individual com Deus, por anos. Durante o ensino médio, durante a faculdade, durante toda a faculdade. E além de ser tão pesado, ficou ainda mais pesado ler a Bíblia e orar, porque eu fiquei inundada de condenação e vergonha. Você não leu a Bíblia de novo? Você não passou o tempo sozinho com Deus e orou de novo? E, e então eu só ouvi essa voz, e então isso foi ficando mais pesado cada vez mais. Até o ponto em que parecia impossível. Mas a verdade é que não é tão difícil assim ler um versículo na Bíblia. Não é tão difícil assim ler um capítulo. Não é tão difícil assim abrir a boca e dizer: Deus, eu te amo. Obrigado pelas minhas bênçãos. Eu nem sei o que dizer, mas não aconteceu muita coisa hoje. E eu tenho tudo o que preciso. Então só quero dizer: obrigado, eu te amo. Não é difícil. Mas eu não percebia isso porque eu estava cega. Certo? Então, glória a Deus.
Deus abriu meus olhos quando eu fui batizado no Espírito Santo, e quando os meus olhos se abriram para o fato de que Deus é tão real e o poder dele está se movendo para curar e libertar, isso simplesmente abriu os meus olhos. Deus não é quem eu achava que ele era. Ele nunca está me condenando. Então, no momento que eu fui batizada no Espírito Santo, foi como a coisa mais fácil do mundo fazer isso: ler a Bíblia, e conversar com Deus e adorar a Deus. Glória a Deus! E pela primeira vez na minha vida, e pela primeira vez na minha vida eu queria passar tempo sozinha com Deus, tipo, muito, em vez de parecer tão pesado e eu ficar adiando e sempre estando com pessoas, certo? Então, sim. Então, para alguns de vocês, talvez essa seja a área em que vocês têm estado tão estagnados. Talvez seja exatamente essa área. Talvez vocês realmente tiveram dificuldades para ler a palavra todos os dias e falar com Deus todos os dias. E a razão simplesmente é que vocês estavam acreditando em mentiras. As mentiras do vinho velho. Agora é hora de os olhos de vocês se abrirem para ver que realmente não é difícil ler a Bíblia. Realmente não é difícil falar com Deus. E na verdade, é tão prazeroso, tão lindo. Deveria ser a coisa mais desejável da sua vida. É assim que você se aproxima de Deus, é assim que você conhece mais o coração dele. Essa é uma das maneiras de você tocar o coração dele, é assim que você cresce espiritualmente. Então, na verdade, é só desejável. Essa é a verdade, eu exponho essa mentira. Não há nada difícil, pesado ou que seja um fardo em ler a Bíblia todos os dias e falar com Deus. Agora, alguns de vocês têm outra coisa. Eu não sabia como falar com Deus. Eu não sabia que podia ser tão simples e que Deus queria que fosse do coração. Então, na minha mente, parecia que eu deveria dizer todas essas orações elevadas, tipo numa linguagem de nova versão King James. Era assim que eu via. Tipo, quando eu via pessoas orando, sabe, em público, parecia. Não parecia natural, na minha experiência pessoal. Então, para mim, aquilo parecia falso. Então, para mim, isso me fazia não querer fazer porque parecia falso. E eu simplesmente não tinha essa revelação. Era para ser simples. É para ser do seu coração. Deus só quer ser seu amigo, seu melhor amigo e pai. É tão simples quanto isso. Então, Deus não está aqui querendo ter domínio sobre você, tipo, ok, você precisa passar tempo em oração, mas só com palavras sofisticadas. Por 1 hora e meia. Agora eu estou começando o cronômetro. Não! Isso não é Deus, de jeito nenhum. Isso não é como seus amigos são com você, certo? Quando você passa tempo com eles, ele é o melhor amigo que poderia existir. O mesmo vale para ler a palavra. Não existe uma quantidade certa de páginas, capítulos que você tem que ler por dia. É guiado pelo Espírito Santo, depende da estação em que você está, depende da capacidade que você tem nessa estação, depende do quanto Deus te mantém ocupado nessa estação, depende do próprio dia. Mas é importante que você, pelo menos, esteja tomando a decisão de que, com o tempo que você tiver, passar pelo menos um pouquinho de tempo na palavra. É isso que importa, não existe esse tipo de julgamento. Você fez essa coisa específica por esse tempo específico? E Deus quer que você passe tempo na palavra dele para que você se aproxime dele e conheça mais ele. É por isso. Ele quer isso para o seu bem, não apenas faça isso sem motivo. Entende? Isso é pesado. Quando você tem esse pensamento, mas quando você sabe que Deus quer que você leia a palavra dele, porque isso é para o seu bem. Agora você tem motivação para se transformar, para se tornar uma versão melhor de você. Você precisa ter motivação, isso é muito importante. Então, identifique em quais áreas da sua vida, quais mentiras você está acreditando que estão te impedindo de ter motivação. Porque o Espírito de Deus vai te dar motivação, vai te dar energia, entusiasmo, mas você precisa ver as coisas com clareza. Vê-las com clareza para receber essa motivação do Espírito Santo. Amém? E o Espírito Santo estava até falando sobre isso comigo 2 semanas atrás. Eu, na verdade, fiz um vídeo que vou postar mais pra frente. Mas eu estava na minha caminhada e eu gravei isso. Eu senti que
Fui guiada pelo Espírito Santo a gravar esse vídeo para todos vocês aí no mundo. Foi 2 semanas atrás, veio em mim tipo, nossa, tantas pessoas não estão se exercitando, não estão cuidando do corpo porque estão acreditando numa mentira de que isso é realmente difícil e realmente pesado. Então eu comecei a falar enquanto eu estava subindo essa ladeira bem íngreme e eu comecei a ficar sem fôlego. Vocês vão ver depois. Mas Deus estava falando comigo sobre isso, e eu lembro quando eu praticava esportes no ensino médio, então eu sempre fui uma pessoa ativa. Mas quando eu entrei na faculdade, eu não praticava mais esportes. Mas eu sabia que eu precisava me exercitar. Então tudo que eu sabia fazer era ir pra academia. E a esteira é simplesmente chata pra mim. Pessoalmente, só pra mim. Só falando de mim mesma. Então eu tinha essa perspectiva que malhar era tão pesado. Era tipo, você tem que fazer isso. Você tem que se exercitar. Então eu associei exercício com algo pesado que eu não queria fazer. Mas aí então, sou tão abençoada de morar em Los Angeles. Nem todo mundo mora num lugar quente, mas eu me mudei para Los Angeles e eu percebi, eu preciso sair, começar a me exercitar. Sabe o quê? Eu só vou caminhar rápido, tudo bem. Correr, eu nunca gostei de correr. Mesmo eu tendo praticado esportes no ensino médio, mas eu não gostava de correr. Eu não gostava, parecia pesado. Mas eu comecei a caminhar rápido e aproveitar a natureza, aproveitar o sol e passar tempo com Deus. E isso foi depois de estar debaixo da unção e eu ter me tornado uma filha espiritual do meu pai espiritual, o profeta Jordave, e eu comecei a receber a unção na minha vida. Porque na faculdade eu não tinha unção, então agora eu tenho a unção, agora os meus olhos estão se abrindo mais, estou naturalmente tendo mais alegria. Então agora eu estou caminhando rápido lá fora, com a unção na minha vida, e de repente eu comecei a sentir vontade de correr. Tipo, eu tenho tanta energia, eu começo a sentir vontade de correr. Eu pensei, isso é doideira! Isso nunca aconteceu na minha vida. Eu sentir que eu quero, tipo, eu tenho tanta energia que eu quero ir, eu quero correr. E desde então, eu tenho corrido na maioria dos dias. Quando eu faço trilhas, eu corro quando não é subida. Ainda não cheguei lá? Quando é descida, quando é plano, eu corro. E aí, caminho nas subidas. Mas eu nunca parei desde então, desde tipo 2017, mais ou menos. 2016 ou 2017, mais ou menos, eu passei de correr, eu nunca quero fazer isso, para eu gosto de correr. Eu fico animada para fazer, mas isso é sobrenatural. E como é sobrenatural, é que Deus abriu os meus olhos e aquele peso foi embora. E eu consegui receber a motivação e simplesmente verdade. Verdade completa do Espírito Santo e da unção. E agora estou transbordando de energia. E isso simplesmente aconteceu naturalmente. E também é usar sabedoria, porque malhar, ser saudável, ter exercício e comer, essas coisas não são para ser um fardo e algo pesado. Não, é para ser fácil com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, isso faz parte de se tornar mais espiritual. Você se torna menos carnal. Você nem deseja coisas que não fazem bem para você. Faz parte disso. Mas é para ser fácil. Só ser saudável, ter um estilo de vida saudável. Mas Deus estava me dando essa revelação de que tantas pessoas têm essa perspectiva de que se exercitar e comer bem é realmente horrível e pesado. E até algumas pessoas que não vivem de uma forma saudável, elas veem outras pessoas que parecem mais em forma e pensam: elas devem comer quase nada. Elas devem não comer açúcar e elas devem ter um personal levantando pesos enormes, correndo 5 milhas por dia. Tipo, você vê os influenciadores são os extremos. Nós não precisamos fazer os extremos. E muitas vezes Deus não quer que a gente faça extremos, porque extremos muitas vezes vêm de idolatria. Idolatrar a aparência. Ou simplesmente querer achar uma paixão e idolatrar essa paixão aleatória às vezes. Então, tantas pessoas que não percebem que se trata de viver em moderação, conforme o Espírito Santo guia você. Então a gente não vai para um extremo tão grande que deixa ser algo de Deus, mas moderação, sabe?
onde você pode simplesmente sair, simplesmente porque não precisa ver exercício como "Ah, isso vai ser tão difícil. Eu vou ter que ficar 2 horas. Eu não vou conseguir me mover depois disso." Só saem. Vocês que moram em Los Angeles, saiam e vão caminhar por 30 minutos. E muitas vezes é só isso que você precisa fazer. É só isso que você precisa fazer. E então um dia você vai se sentir diferente. Se ver diferente como: eu tenho toda essa energia. Eu estou com uma aparência melhor. Eu me sinto melhor. O que aconteceu? Você simplesmente seguiu o Espírito Santo sem fazer nada maluco, drástico ou pesado. E o Espírito Santo te deu ajuda, força e motivação. Amém? Sim, então o Espírito Santo está trazendo revelação sobre isso, porque para algumas pessoas, essa é a área em que Deus está chamando você para ser mais excelente, é com a sua saúde. E literalmente a razão pela qual muitos de vocês ainda não cresceram nessa área não é uma questão de falta de disciplina, mas era isso que vocês pensavam. Mas, na verdade, é que vocês estavam vivendo em religião nessa área. Vocês estavam vendo como algo tão pesado e impossível. E o que Deus está pedindo para vocês fazerem quando vocês veem essa mudança nem é drástico. Mas, se você consegue enxergar corretamente, é igual ao relacionamento com Deus que eu falei. Você acha que tem que ficar tipo 3 horas, 4 horas em oração com as palavras que parecem tão artificiais? Então parece tão estranho e fácil e você precisa ler a Bíblia por horas e horas e horas. Mas às vezes é tão simples o que Deus está te pedindo. É simples, a ponto de você não sentir que é nem difícil. Então é assim também com um estilo de vida saudável. Mas muitos de vocês têm vivido com a mentalidade errada e vocês precisam aplicar o vinho novo nessa área da vida de vocês. Pegue isso para o que for, para qualquer área da sua vida. Talvez fazer uma tarefa, você tende a procrastinar. É como quando você sabe que tem que fazer algo, só o fato de ter um prazo, só o fato de saber que é importante. Parece tão pesado. Às vezes é arrumar a cama, às vezes é limpar. Mas você descobre que leva 30 segundos para arrumar a cama. Para só dar uma ajeitada no balcão, você descobre que leva 2 minutos. Mas na sua mente, essas coisas levam horas. Essas coisas são piores do que ir para a academia. Essas coisas vão bagunçar o seu dia inteiro. Isso significa que você não vai poder fazer isso, isso e isso, outras coisas que você quer fazer. Mas é um total de 5 minutos. E você nem sua. Isso é mente de vinho velho. Você precisa sair dessa área. Você precisa saber que o diabo não quer que você cresça. Ele está tentando manter você preso nesse pensamento de vinho velho em algum lugar. Em algum lugar na sua vida. Aleluia. Provérbios 24:16. Ainda que uma pessoa justa caia 7 vezes, ela se levantará, mas os perversos tropeçarão na ruína. Outra área de pensamento de vinho velho, pensamento religioso que tem mantido vocês presos, é que muitos de vocês têm um padrão de pensamento de que é tão pesado fazer algo, e então vocês não fazem e depois desistem. E aí, o que acontece depois disso? Vocês se condenam. Então, condenação é o oposto de motivação. Você precisa de motivação para fazer o que Deus está te pedindo para fazer. Não há condenação, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, a Bíblia diz. Então o Espírito Santo está dando a você somente motivação, nenhuma condenação. Não faça isso com você mesmo, o que Deus não está fazendo com você. Você está cortando a motivação e a ajuda do Espírito Santo quando você começa a se condenar. Ainda que uma pessoa justa caia 7 vezes, ela se levantará. Então, quando você está se propondo a se transformar neste ano,
Deus não está buscando o perfeccionismo. Então, se você acabar cometendo um erro, levante-se. Uma pessoa justa cai várias vezes, mas se levanta. Por que uma pessoa justa se levanta? Porque Deus está torcendo por ela. Deus quer que você se levante de novo. Deus não quer empurrar você para baixo e fazer você se sentir mal. Não! Deus quer que você se levante de novo. Deus está dando você a motivação para se levantar de novo. Deus não fica abalado porque você caiu. Levante-se. Você é humano. Receba a minha graça. Continue. Aleluia. Romanos 8:31. O que diremos sobre as coisas tão maravilhosas como estas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Visto que ele não poupou nem o próprio filho, mas o entregou por todos nós, não nos dará também, com ele, todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar aqueles que Deus escolheu para serem dele? Ninguém, pois o próprio Deus nos deu uma posição correta diante dele. Quem então nos condenará? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu por nós e foi ressuscitado para a vida por nós. E ele está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Aleluia. Se Deus é por você, quem pode ser contra você? Então, isso significa que Deus é por você. E Jesus, Jesus está de fato intercedendo por você. Em outras palavras, torcendo por você. Então, este é o ano em que Deus está te chamando mais alto. Este é o ano em que Deus está dizendo: eu quero que você cresça nessa área, que você se torne melhor nesta área. E se Ele está pedindo isso, isso significa que é totalmente possível. Isso significa que vai acontecer se você simplesmente acreditar que Ele vai te ajudar. Receber a ajuda dele e ser sério sobre obedecer a Ele nisso. E tomar a decisão. Tomar as disciplinas necessárias. Então, sabe, você precisa realmente reconhecer essa voz condenatória e saber que ela nunca é Deus. E saber que se você está aceitando isso, tecnicamente é desobediência. Sim, você precisa levar isso tão a sério assim. Porque aqui está Deus. Ele tem todos esses grandes planos para você. Ele tem tudo perfeitamente planejado para a sua vida. Ele tem tudo planejado. Tipo, quando ele vai derramar mais unção sobre você, liberar mais unção para essa tarefa específica, para então ele poder abrir essa porta, para então ele alcançar essa pessoa e essa pessoa e essa pessoa através da sua vida. Tipo, ele tem um plano tão detalhado para a sua vida. E o plano dele é como um treinador. Você vai fazer isso e você vai se transformar nessa área. E então, quando você estiver transformado, eu posso confiar a você mais unção. E então eu posso confiar a você mais responsabilidade. E então eu posso abrir mais portas para você. E então eu posso derramar mais bênçãos sobre você que vem com esse novo nível. E então ele continua. E então continua. Continua. Deus tem esse plano. Não mexa com o plano dele. Não mexa com o plano dele. Sabe? Tipo, Deus só vê as coisas boas em você. Ele não está tipo, ah, é com isso que eu tenho que trabalhar? Não! Bom, é isso que a gente pensa. É isso que você pensa. Tipo, você não se vê corretamente. Às vezes eu falo coisas que eu nem estou tentando ser engraçada. Tipo, sério? Não, mas é o oposto disso. Ele está tipo, esse é o meu filho amado ou minha filha amada que eu escolhi. O coração deles é ouro. O coração deles é lindo. E eu só quero continuar embelezando eles por dentro e por fora. Eu quero continuar tornando eles um representante cada vez melhor de mim, do meu reino. Eu tenho orgulho de me associar com eles. Que quando as pessoas dizem: esse é meu pai, esse é meu rei,
A quem eu sirvo? Eu sou filho e filha do Deus Altíssimo. Eu sou um embaixador de Deus. Eu tenho orgulho que ele é meu filho, que ela é minha filha. É assim que Deus vê você. É assim que Deus te vê. Aleluia. E vai haver momentos que o inimigo vai haver momentos em que ele vai vir do jeito sorrateiro dele. Ele vai vir numa estação de vale, ele vai vir numa estação em que ele vai ser estratégico e ele vai vir com condenação de alguma forma. Você precisa saber que Deus está fazendo o oposto de condenar você. Então pare de ouvir as mentiras do diabo. Rejeite as mentiras do diabo em obediência a Deus para você poder continuar treinando com Deus. Para você poder continuar aparecendo todos os dias. Enquanto você treina com Deus, enquanto você aparece, para que Ele possa moldar você e transformar você ainda mais. Hoje. E então você precisa aparecer pronto para ir com energia, com motivação, com alegria para que Deus possa continuar levando você mais alto no plano perfeito dele. Aleluia! 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 Deus vê você no espírito. Ele te vê no espírito e você não se vê no espírito muitas vezes. É por isso que você perde a revelação dele. Ele não olha para você por fora. Ele não olha para suas emoções. Ele olha para o seu coração. Alguns de vocês deveriam olhar ao redor da sua vida e ver com o que Deus abençoou você e ver o que ele confiou a você. Isso fala sobre como Deus te vê. Alguns de vocês foram confiados com responsabilidades no reino dele. Alguns de vocês, ele derramou unção sobre a sua vida. Alguns de vocês, vocês estão servindo aqui na Igreja 5F, vocês estão servindo pelo mundo. Se Deus confiou a vocês essas responsabilidades, isso significa que ele vê vocês como escolhidos, poucos, um dos poucos que tem o coração voltado para o dele. Então, é assim que Deus vê você. E você precisa renovar a sua mente para ver como Deus te vê. Para você poder sempre receber a energia e a força e a motivação do Espírito Santo que ele está dando a você enquanto ele derrama o amor dele sobre você todos os dias. Aleluia! Aleluia! Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pela tua verdade. Obrigada, Jesus, pela tua verdade. Aleluia. Obrigada pelo teu amor, Jesus. Tiago 1,4. E deixe a perseverança ter o seu resultado perfeito e fazer uma obra completa para que vocês sejam perfeitos e completamente desenvolvidos na fé, sem faltar nada. Alguns de vocês precisam entender. Não tentem fazer algo drástico quando Deus está chamando vocês para fazer algo simples. Por exemplo, se você diz: "Eu vou ler a Bíblia em um ano inteiro. Sim, eu estou tão animado para fazer isso", mas isso não foi guiado pelo Espírito Santo. Então você começa o plano e você continua não conseguindo fazer. Você não consegue fazer porque não tem a graça para fazer, porque Deus não chamou você para fazer isso. Mas você mesmo chamou, ou a religião chamou. Agora você fica: "Ah, não consigo fazer isso, desisto". Agora você não tem motivação nem para ler um capítulo da Bíblia por dia. Aplique isso a qualquer coisa na sua vida. Aplique isso ao seu estilo de vida, à sua saúde, ao que for, certo? Então, seja sábio. Seja sábio. Seja sábio. É simples. Sim, você precisa ter disciplina, mas o que Deus está pedindo para você fazer vai ser simples, não vai ser tão pesado. Amém? Então saiba que conforme você continua aparecendo, fazendo o que o Espírito Santo está pedindo para você fazer, fazendo essa mudança simples todo dia, isso vai somar com o tempo. Vai continuar somando com o tempo. Então, se inspire, se empolgue, que a pequena diferença que você está fazendo todo dia está levando você a mudar todos os dias.
Aleluia! Aleluia! Obrigada, Jesus. Esta é uma palavra de Deus. Esta é uma direção. Isso já é tipo a terceira semana e além dos ensinos semanais, em que eu tenho ensinado sobre o espírito de excelência e que Deus está chamando você para ser mais excelente neste ano para Ele. Então você já deveria saber, isso é uma palavra real de Deus para a sua vida neste ano. Deus está chamando você a subir mais alto no espírito de excelência como nunca antes. E se Ele está chamando você para fazer isso, isso significa que Ele está dando a você a graça para conseguir fazer. Isso significa que Ele está aumentando a sua capacidade agora. E tem outra coisa que você precisa saber, muito importante. O tempo não estava certo antes. Você não tinha a capacidade para fazer essa mudança no passado, para alguns de vocês. Então você precisa ter essa fé. Eu vou conseguir fazer isso porque tenho capacidade para fazer isso agora. Deus me deu a capacidade maior porque tenho crescido continuamente. Agora é hora do próximo nível. Deus trabalhou outras coisas em você antes, então agora ele pode focar nessa coisa que você não tinha capacidade para lidar no passado. Aleluia. Então Deus está aumentando a sua capacidade. É tempo dessa mudança. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Eu quero terminar com esta passagem, Efésios 2:10, pois nós somos a obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus para fazer boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as fizéssemos. Então Deus está contando com você. Deus está contando com você, Ele está contando com você para crescer, para que Ele possa fazer as boas obras que Ele planejou fazer através de você no futuro. Você não pode pular essa etapa. Deus está contando com você para fazer essa mudança. Essa mudança é importante, então lembre-se disso e deixe isso encorajar você e motivar você todos os dias. Amém? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Alguém aqui animado para ir para o próximo nível? Aleluia! 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 Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus.